Caros irmãos, caras irmãs, do Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier. É um prazer enorme estar falando com vocês. É sempre uma alegria estarmos nesta casa, cheia de amor, cheia de esperança, cheia de consolo. Hoje iremos falar sobre uma das mais importantes frases que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vamos discutir sobre esse assunto. Fora da caridade não há salvação. Esta frase está inserida no capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta mensagem que foi ditada por Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, tem realmente verdadeiras joias que nos permite pensar, meditar sobre esta frase fantástica: fora da caridade não há salvação. Nada exprime com maior exatidão os ensinos de Jesus, nada resume tão bem os deveres dos homens como essa máxima de ordem divina. Ora, para isso a gente precisa compreender o que seja caridade e o que seja salvação. Vejamos, caridade. Se vamos buscar o conceito de caridade, iremos encontrar: caridade é a materialização do amor. Caridade é a ação em benefício do próximo. Então, esses dois conceitos são importantes para que possamos entender que caridade é concreto, enquanto que nós possamos e nós podemos e nós fizermos sempre a movimentação do amor, a agilização do amor em benefício do próximo, nós estamos praticando a caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos responderam da seguinte maneira: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência. O que é benevolência? Benevolência é a vontade de fazer o bem. Vontade de fazer o bem. Isso é benevolência. É uma atitude constante que a gente precisa exercitar cotidianamente, pois a prática do bem é o objetivo maior de nossas encarnações. Aprender a praticar o bem, aprender a praticar o amor, aprender a praticar a caridade. Ora, esse aprendizado não se realiza de um dia para outro. É um exercício constante, todos os dias, todos os momentos. É preciso exercitar para que nós aprendamos realmente o que é benevolência. Ora, todos nós entendemos que fazer o bem é o objetivo de nossa tarefa reencarnatória. A prática do bem não significa que eu preciso estar sempre ofertando aquilo que eu tenho de material. Benevolência é caridade. Ora, caridade tem de dois jeitos de fazê-la: a caridade material e a caridade moral. A caridade material é fácil de a gente fazer. Normalmente, nós praticamos a caridade material com aquilo que nos sobra, né? Aquilo que está sobrando para nós e a gente dá para quem precise. Mas a caridade espiritual, a caridade moral,
essa não depende de dinheiro, não depende de bens materiais. É o exercício real e verdadeiro de praticar o amor para com todos. Esta é a caridade moral. Nós podemos praticar a caridade moral estando dentro de casa. Estando quietinho em nossa casa, nós podemos fazer a caridade moral. Primeiro, não falar mal dos outros. Segundo, emitir de si as energias do amor, as energias da paz, da tranquilidade. Emitamos as boas energias que será direcionada às pessoas que precisam dessa energia. Se nós pudermos fazer direcionada pela mente, ora, fulano de tal está precisando de amparo. Então eu vou pensar, eu vou sentir, eu vou meditar, eu vou emitir as minhas energias radiantes para aquela pessoa que está precisando, numa doença, numa dificuldade ou qualquer que seja o problema pelo qual ela está passando. Esta é a verdadeira caridade, que nós possamos, porque estamos dando de nós próprios, não posses materiais externas, mas de nossas posses internas. Isso é benevolência. A indulgência. Indulgência é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não nos preocuparmos se ela é uma pessoa branca, preta, marrom, amarela, se ela é rica ou pobre, se ela é um mendigo, ou se é um gari, ou se é um doutor, ou se qualquer que seja a sua posição. Não importar. Qualquer que seja a pessoa, da maneira como é, aceitá-la do jeito que ela é, com seus erros, com seus defeitos, com as suas virtudes. Aliás, esta é uma maneira de a gente exercitar a indulgência. Não realçar as mazelas dos outros, não colocar em evidência os malefícios da pessoa, as maldades, ou seja, os erros morais, mas olhar com carinho, ver na pessoa só o que ela tem de bom, descobrir na pessoa aquilo que ela tem de bom, de útil e proveitoso para a sua evolução moral. Esta é a indulgência, aceitar as pessoas do jeito que elas são e observar nelas só aquilo que de bom existe na pessoa. O terceiro elemento para a benevolência, para a caridade, é o perdão. Perdoar as ofensas de todos os que nos ofendem. Aliás, alguém já falou que perdoar é esquecer as ofensas. Não, não é esquecer. Esquecer é amnésia. Não é esquecer as ofensas. Pode lembrar, mas lembre-se das ofensas e não sentindo dor, não sentindo raiva, não sentindo mágoa, não ficando pesaroso pelas ofensas recebidas. Pensar nas ofensas e fazer uma prece àquele ofensor. Ele está precisando de nosso amparo, de nosso perdão e de nosso amor. Portanto, os três elementos para que possamos entender que seja caridade: benevolência, indulgência e perdão. A sigla desses três elementos formam a palavra BIP. Antes de aparecer o telefone celular, que naquela época, quando ele apareceu, era aquele um tijolão, era um grande aparelho, né? Hoje está essas miniaturas tão eficientes que a gente realmente fica imaginando que não dá para viver sem eles, não é isso? Mas naquela época, antes do telefone celular, os profissionais, para serem alcançados, eles faziam assinatura de um aparelhinho que emitia um bip, um sinal sonoro, todas as vezes que ele tocava. Então, se alguém precisava daquele profissional, telefonava para a central de recados e essa central emitia um sinal sonoro para a pessoa. Então, ela, ouvindo o sinal sonoro, via lá no aparelhinho
para o telefone que ela precisava ligar. Então ela saía procurando um telefone e ligava. Então nós falávamos isso. Aciona o bip para fulano de tal. Aciona o bip para ciclano. Então hoje, vamos fazer isso também? Em nossos relacionamentos com o nosso próximo, com as pessoas. Vamos acionar o bip. Porque acionando o bip nós vamos lembrar. Eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser indulgente, eu tenho que perdoar. Este é o verdadeiro caminho para o bom relacionamento com as pessoas. Fazendo uso, portanto, da caridade. Além disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 6, a caridade, segundo São Paulo, é uma das mais bonitas definições sobre caridade. Nesta mensagem, é a carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo fala sobre o que é a caridade. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Veja o que é caridade. A caridade é tudo isso aí. A caridade é a terceira virtude enumerada por São Paulo. A primeira, fé, a segunda, esperança e a terceira, caridade. Mas ele fala nessa mensagem, a caridade, de todas elas, a caridade é a mais importante. Então, é preciso que a gente entenda que a caridade é aquilo que Jesus veio ensinar para nós. O amor indistinto, amar a todos do jeito que Ele amou a nós. Ainda nesse capítulo 15, o mandamento maior, Mateus exara em capítulo 22, dos versículos 34 a 40, o seguinte: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Observem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Os dois mandamentos que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Nisso consiste o mandamento maior. E nisso consiste toda a lei e todos os profetas. Quer dizer, todo o ensino de Jesus foi baseado nesse mandamento maior: amar a Deus e amar ao próximo. Ora, os dois, amar a Deus e amar ao próximo, são semelhantes. João Evangelista falava assim: aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Como é que ele pode amar a Deus que ele não vê, se não consegue amar
o seu próximo que ele está vendo. Amar a Deus e amar ao próximo é o mandamento maior. Ora, durante a codificação, Kardec recebeu uma mensagem do Espírito da Verdade. Essa mensagem está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item 5. O Espírito da Verdade assim nos fala no último parágrafo dessa mensagem. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ora, amai-vos. O Espírito da Verdade reuniu em duas palavras os dois mandamentos que Jesus nos falou há mais de 2000 anos. Amar a Deus e amar ao próximo ficaram resumidos em duas palavras: amai-vos. E acrescentou um segundo mandamento, um segundo ensinamento: instruí-vos. Isso é importante. Naquela época, Jesus não podia dizer instruí-vos, porque isso era privilégio só dos nobres, dos ricos, dos poderosos. A população não era instruída. Mas agora, a instrução é importante. A instrução é importante, que é aprender. Aprendizado. Se nós aprendemos, nós expulsamos a ignorância, pois a ignorância traz o fanatismo que impede qualquer progresso do espírito. Veja que ele colocou primeiro amai-vos e depois instruí-vos. É preciso que esta sequência seja observada e obedecida. Amai-vos, amar e instruir. A instrução sem amor é perigosa. A instrução sem amor pode destruir. Um exemplo está aí é a bomba atômica, não é isso? Foi uma instrução sem amor. Eis, pois, o que é caridade para todos nós compreendermos que é fundamental, é a base do ensino do Cristo. A caridade, que é a materialização do maior dos sentimentos que possamos emitir: amor. Agora, depois de compreender o que seja caridade, vamos entender o que é salvação. Nas religiões que não admitem a reencarnação, o destino dos mortos é ou para o céu ou para o inferno. O céu é o local de beatitude eterna, ou seja, estará sempre na presença de Deus, dos santos e dos anjos, eternamente. O inferno é o sofrimento eterno. Se você vai para o inferno, você vai sofrer eternamente. Ora, eternos, sem possibilidade de remissão, de mudar de local. Aquele que está no inferno não tem jeito de ir para o céu nunca. E aquele que está no céu nunca vai descer para o inferno. Existe, entretanto, nessas religiões, um terceiro elemento chamado purgatório. Então, a pessoa que não foi nem muito ruim, nem muito boa, ela pode ficar no purgatório. E lá ela vai ficar na dependência dos seus parentes, fazer reza, orar, rezar por elas. Aí elas podem sair do purgatório, ou ir para o inferno direto, ou então subir ao céu. É algo realmente contraditório isso aí, né? Mas nas religiões que não admitem a reencarnação, nós vivemos apenas uma vez e nós estaremos irremediavelmente perdidos no inferno ou alçados ao céu de maneira eterna. A salvação para eles é a ascensão ao céu do pecador. O pecador que sobe ao céu. Então ele está sendo salvo. É a ascensão ao céu do pecador que se arrependeu, ou aquele que vivencia os dogmas de sua religião. Então, para se salvar, a pessoa precisa seguir a religião que ele se comprometeu. A seguir os seus mandamentos, os seus rituais, os sacramentos, isso tudo. É preciso vivenciar na sua vida a religião que ele professou. A religião cristã, normalmente, o catolicismo, o protestantismo, os evangélicos,
seguem mais ou menos esta linha. Também os não cristãos, o islamismo, o judaísmo, tem também mais ou menos essa mesma conceituação do que seja salvação. Ora, e para nós, espíritas, o que é salvação? Salvação para nós é a modificação de nossos comportamentos anticristãos, saindo da vida de expiação dos nossos erros, que geram dor e sofrimento, conquistando, pela reforma íntima, uma vida de amor e paz, quer seja encarnado ou desencarnado. Então, para o Espiritismo, realmente a nossa modificação. Nós iremos para um plano espiritual maior, melhor. Isso para nós é salvação, salvar-nos de nossos próprios erros. Nós não iremos ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Para nós não existe o céu ou o inferno. São situações que para o Espiritismo não existem. Simplesmente, a salvação significa modificação de nossos comportamentos. Como já falamos, reforma íntima, não é isso? Isso só é conquistado através das múltiplas encarnações. Não tem jeito de fazer isso com uma só encarnação, é impossível. Nós precisamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos erradicar de nós todos os nossos vícios, todos os nossos erros, para no lugar deles colocarmos todas as virtudes possíveis. Ora, se não vivenciarmos o amor materializado na caridade que fazemos aos outros, não sairemos da roda de encarnações dolorosas e sofridas. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, ele fala assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Veja, o amor cobrirá a multidão dos pecados. O amor não vai apagar os pecados, vai passar uma esponja apagando os nossos pecados, nossos erros. Não, o amor fortalecerá a nossa vontade para que nós possamos passar pelas provações e fazer a nossa modificação moral. O amor nos dá força, o amor nos dá energia para que possamos fazer isso. Isto é para nós um grande alento, porque está nas nossas mãos sairmos das rodas encarnatórias de doloroso sofrimento. Existe uma frase interessante nesta mensagem de Paulo. Está lá no meio da mensagem essa frase aí. Essa divisa, fora da caridade não há salvação, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Olha, nessa frase aí, Paulo resume toda a trajetória dos judeus quando saíram do Egito, que está relatado a história no livro Êxodos do Antigo Testamento. Os judeus estavam aprisionados no Egito, eram escravos lá no Egito. Então, Moisés retirou esses judeus da escravidão, viajou com eles 40 anos pelo deserto, até atingir a terra da promissão, ou a terra de Canaã, que é onde promana leite e mel, ou seja, terra da promissão. O que significa para nós isto? Escravidão no Egito, o que é? É a nossa vida material, a nossa sensação de que as coisas da matéria que são mais importantes.
escravidão no erro, nos desejos, nas sensações materiais, na cobiça, na ganância, ou seja, a nossa vida voltado para a matéria. Isto é a escravidão. Escravidão no Egito significa isso. Ora, da escravidão no Egito, saindo os judeus viajando pelo deserto. O que é o deserto para nós? Aquilo que é deserto, aquilo que não tem água, não tem comida, é sofrimento. É sofrimento que passamos quando vamos viajar pelo deserto. Então, o deserto está simbolizando todos os sofrimentos que passamos na vida por causa dos nossos erros na escravidão. Aí sim, nós precisamos passar pela dureza, sofrimento, dor e sofrimento para fazer o resgate de nós próprios, viajando pela nossa consciência libertada da escravidão. Depois que viajou pelo deserto, sofrimentos e mais sofrimentos, chega ao paraíso. Ou seja, nós chegamos a um patamar espiritual de planos maiores e planos felizes. Como será a terra quando chegar a terra de regeneração? Isso é a terra de promissão, a terra abençoada do luminoso paraíso que nós possamos conquistar para a nossa vivência mais tranquila. Justamente a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida é a passagem pelo deserto. Nunca os judeus foram abandonados por Deus. Em toda a sua viagem dos 40 anos, eles sempre foram amparados pela espiritualidade maior. Então, significa, como falamos, a escravidão no Egito, vidas escravas no mal, a viagem pelo deserto, dores e sofrimentos para a regeneração, e a terra de promissão, vida em planos espirituais superiores. Veja, é uma simbologia importante para nós. Está lá na mensagem Fora da Claridade de uma Salvação. Nessa aí, nós podemos dizer com certeza que a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida é o amor de Deus. O amor de Deus que acompanhou os judeus desde a saída do Egito, durante toda a viagem até chegar à terra da promissão. E aqui tem uma simbologia importante. Deus avisou a Moisés que ele não iria entrar na terra da promissão, nas terras de Canaã, não iria. Ou seja, ele iria chegar, levar o povo até lá perto e ia morrer antes de entrar na terra da promissão. Então, como a gente ouve muito falar, a primeira revelação de Deus aos homens foi dada por Moisés. Depois de Moisés, a continuidade de Moisés veio com Jesus. É até outro fato interessante, né? Quem continuou guiando o povo para chegar à terra de promissão foi o indicado de Moisés, Joshua, na língua nativa, Joshua. Josué continuou o trabalho de Moisés e levou o povo para a terra da promissão. Joshua é o nome também de Jesus. A palavra Jesus significa também Joshua. Depois de Moisés, a segunda revelação quem foi? Foi Jesus. Jesus trouxe a segunda revelação de Deus aos homens. O amor, a caridade, é a revelação de Jesus. Transformou, portanto, a dura lei mosaica, em que falava olho por olho, dente por dente, para o perdão das ofensas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo, seja amigo ou inimigo, amar os nossos inimigos também. Esta é a segunda revelação de Jesus. E a terceira revelação é a doutrina espírita, né? Como sabemos.
a doutrina espírita é a terceira revelação. O Consolador prometido por Jesus veio se materializar na forma da doutrina espírita. Portanto, fora da caridade não há salvação é um lema, é um dístico, é uma divisa que todos nós precisamos estar sempre presente em nossas vidas para que nós possamos atingir o maior de todos os nossos trabalhos, evolução espiritual, para atingirmos a plenitude espiritual de Deus em nós, que é amor e a sabedoria. Daí, caros irmãos, caras irmãs, podemos concluir que esta verdade inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma mensagem do apóstolo Paulo, para nós representa a mais importante vivência do Evangelho de Jesus, o amor. Por isso, vamos nos esforçar para, mesmo em situação de pandemia, em situação de crise social, em situação de crise da saúde, vamos vivenciar esta verdade fantástica, pois a todo momento nós podemos exercitá-la sem que para isso precisemos sair de casa, sem que para isso precisemos sair fugindo da rotina estabelecida pelas autoridades em nosso comportamento epidêmico. Podemos realizar esta caridade dentro de nossa casa, junto com nossos familiares, ou mesmo à distância para com as pessoas que estão sofrendo. A meditação, a emissão de nossas forças mais sublimes, que é o amor, não encontra barreiras de forma alguma para ser expressado a quem quer que seja. Amemo-nos uns aos outros, disse Jesus. Então vamos fazer isso. Vamos colocar o nosso sentimento, a nossa força mais importante da redenção humana, que é a caridade, que é o amor. A caridade, como já foi dito, é a materialização do amor. Exercitemos, pois, este sentimento sublime que Jesus veio nos ensinar. Muita paz.